Oi, gente. Pois é, a casa do Flávio Bolsonaro caiu. Uma ex-assessora do senador Flávio Bolsonaro confessou ao Ministério Público ter devolvido a maior parte de seu salário ao policial aposentado, ao policial militar aposentado Fabrício Queiroz, apontado como tal do operador do esquema de rachadinha. A confissão integra a denúncia oferecida nesta terça-feira contra o senador sob a acusação de liderar uma organização criminosa para recolher parte do salário de seus funcionários em benefício próprio. Luísa Souza Paz foi a primeira ex-funcionária do filho do presidente a confirmar o esquema descrito pela promotoria e dar detalhes sobre sua operação. O depoimento da ex-assessora foi revelado pelo jornal O Globo e é confirmado pela Folha de São Paulo. Bem, alguma surpresa? Zero. Zero surpresa. E por que zero surpresa? Porque eu disse desde a época do caso da Val que um pai que usa, e é o pai do Flávio, usa do dinheiro público, coisa ilegal, para que uma pessoa cuide da casa e cuide dos cachorros, faça um serviço particular, ele ensina para os filhos, né? Ele ajuda que os filhos tenham um comportamento, né? Que seja um comportamento que não liga para o dinheiro público, que não respeita o dinheiro público. Então, a descoberta em relação ao Flávio Bolsonaro não tem nenhuma novidade. É mais do mesmo. Né? É mais do mesmo. Só para vocês saberem, outras 14 pessoas foram denunciadas sob a acusação de peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Entre os acusados estão a mulher do senador, a dentista Fernanda Bolsonaro, esse povo fica envolvendo a família, né? E também Márcia Aguiar, Natália Evelyn Queiroz, o pessoal da família do Queiroz, mulher e filha do PM aposentado, também foram denunciados. A ex-mulher e a mãe do miliciano Adriano da Nóbrega, aquele que você sabe o que aconteceu com ele aqui na Bahia, né? E outros 7 assessores que repassaram dinheiro para o Queiroz. O atual chefe do gabinete do Flávio, o Miguel Ângelo Braga, também é alvo da acusação. Quer dizer, é um festival. É um festival de gente sendo acusada de uma verdadeira quadrilha, esquema, né? E o Ministério Público está pedindo agora que Flávio Bolsonaro perca o cargo no Senado se condenado por rachadinhas. Olha, ele perdeu o cargo dele no Senado, é tipo o mínimo, né? É o mínimo, né? Nós estamos tratando literalmente do mínimo. Agora eu pergunto para vocês, tem alguma surpresa? Nenhuma. Agora está começando a chegar a hora do Flávio ir para o Chilindró. Né? As evidências estão se acumulando e nós estamos chegando agora, finalmente, num ponto que, embora não tenha nenhum tipo de surpresa, né, nós chegamos à situação que o Flávio Bolsonaro vai ter que responder e talvez ele não responda em liberdade. Existem dúvidas sobre isso, se ele vai responder ou não em liberdade. Como ele é réu primário, né, talvez ele responda em liberdade, mas vamos combinar que está chegando, inclusive, numa situação que ele talvez queira até fugir do país. Né? Porque as evidências que estão se acumulando sobre ele e sobre as outras pessoas envolvidas são muito, muito grandes. Agora, isso leva a gente para discutir a questão da corrupção, gente. A questão endêmica no Brasil, estrutural no Brasil, da corrupção. E a única forma que eu vejo da gente combater a corrupção é a gente defender uma série de medidas e políticas públicas que enfrentam a corrupção. Todo esse uso privado da coisa pública tem nome, se chama patrimonialismo. Esse é o uso privado da coisa pública. O que o Bolsonaro fez no caso da Val. Ele pegou dinheiro público, disse que ela era assessora, uma assessora fantasma, porque nunca aparecia lá para fazer o trabalho de assessora parlamentar, e ela recebia dinheiro para fazer um serviço privado para o Bolsonaro. Que era uma forma dele economizar, né, do próprio bolso, usando o nosso dinheiro. Ele pegou o dinheiro da gente, que é o dinheiro público, e usou para cuidar da casa dele. O Flávio usou do dinheiro público para enriquecer também. Como é que ele fez? Ele contratou um monte de assessores fantasmas que não trabalhavam. Esse pessoal recebia salário e a maior parte do salário
ficava com o Queiroz e o Flávio Bolsonaro, que enriqueceram, né? Assim. E essas pessoas recebiam uma pequena parte do salário para ficar caladas. Recebiam uma parte do salário só para participar do esquema, do esquemão, né? Que também é um tipo de pessoa que, vou te contar, hein? É o tipo de pessoa que não tá nem aí para coisa pública também. E tem que ser pressionados a soltar os detalhes do esquema. E eu até concordo que se ofereça penas menores para quem abrir o bico, para a gente pegar os chefes do esquema, lógico, mas não vamos nos enganar em relação ao pessoal que agora está confirmando essa corrupção, porque eles eram cúmplices. Cúmplices de um tipo de atitude eticamente indefensável. Indefensável. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o campo progressista ele não pode atacar a corrupção dos bolsonaros apenas como uma coisa de pessoas. Eles são corruptos, eles são malvados. Não. Porque assim como existe o Flávio, existem muitos outros. E nós precisamos defender que existam mecanismos de checagem, mecanismos de transparência, que exista toda uma política voltada para combater a corrupção, toda uma política voltada para criar um controle maior e reduzir, inclusive, os gastos públicos em verba de gabinete. Porque esse negócio de verba de gabinete é um absurdo que existe no Brasil. Por que você vai dar 120 mil reais ou até mais do que isso? Em alguns casos, acho que tem 300 mil reais de verba de gabinete. Você não, nenhum deputado precisa desse volume de verba de gabinete. E além de reduzir a quantidade da verba do gabinete, tem que se fiscalizar para ver se a pessoa que está recebendo o salário está indo lá trabalhar. Está realmente, ou remotamente, ou pessoalmente, mas está, de fato, trabalhando naquela atividade. Além disso, tem que se atacar o financiamento privado das campanhas, o autofinanciamento e todas as outras formas que a política, a corrupção acontece. Não só dos corruptos, mas a corrupção dos corruptores do grande capital. Como bem tem apontado Guilherme Boulos recentemente, e eu elogio ele, porque ele acredita estar no caminho certo ao falar desse assunto e ao combater a corrupção nesses termos. Não se pintando como o único honesto, mas admitindo que existe um problema estrutural e que para que ele seja resolvido ele precisa de soluções em políticas públicas. E é isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto e esse escândalo envolvendo os Bolsonaros. E vamos ver os próximos capítulos em breve. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve. Um abração, gente. Tchau, tchau.